Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Fala pessoal que acompanha a programação da TV Cultura Litoral, está começando mais uma edição do Bate-Papo com Dantas e hoje vamos falar de uma das cidades que mais crescem no país, que é o município de Praia Grande. E para bater um papo sobre essa cidade maravilhosa, eu estou ao lado de Maurício Petis, que é secretário de Cultura e Turismo da cidade. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui contigo. Maravilha. Ó, a gente está num espaço diferente. Estamos na Kizara, aqui na Conselheiro Nébias, em Santos, no bairro do Boqueirão. Esse espaço de decoração sensacional na cidade. Então, hoje, um programa bem especial, inclusive com o Maurício. Maurício, eu queria saber o seguinte: o Petis fora do cargo do secretário, como é a sua formação, como foi a sua vida antes dessa função, né, pública que você tem hoje? Na verdade, eu trabalhei 20 anos em comunicação, em televisão. Comecei como assistente de produção, depois produtor, depois assistente de direção e diretor do Clodovil. E depois desse episódio da migração dele, né, da comunicação para a política, ele eleito deputado federal, eu continuei, ele saiu da Rede TV à época, eu continuei, e quando ele estava eleito, ele me convidou para ser o chefe de gabinete dele em Brasília. Eu contestei muito, porque eu imaginava, assim, primeiro que eu não sabia nada desse universo público, e assim, eu tinha muito medo, eu já estava com 40 anos e tinha muito medo de mudar de área a essa altura da vida, considerando que nesse país 40 anos para o mercado você é absolutamente obsoleto, né? E eu fiquei muito reticente, mas ele acabou que me convenceu. A gente tinha quase 20 anos de estrada juntos na TV e eu fui. E assim, foi um desafio. Ele ia tomar posse em fevereiro, eu fui muito antes disso, né? Ele foi eleito, eu já segui para Brasília para aprender como montar um gabinete, para estruturar aquilo tudo e tal. E assim, foi incrível, uma coisa que eu amei fazer, porém, foi para um mandato de 4 anos, no meio do mandato o deputado faleceu, e aí assim, eu peguei um momento delicado da TV brasileira, porque a Rede TV, à época que eu trabalhava, já era totalmente digital, da antena para dentro, e da antena para fora, não. Né? A TV era analógica. E nesse momento que eu estava em Brasília, virou tudo digital. Eu falei, gente, eu não sei se eu consigo voltar ao mercado de trabalho, né? Voltar para essa coisa da comunicação. Minha formação é jornalismo. E eu fiquei meio que em pânico. E as coisas que a vida te surpreende, Deus prepara, não sei. Eu fui convidado para ser secretário de Cultura e Turismo em Ubatuba, onde o Clodovil tinha a casa e que eu ia com muita frequência. Acabou que, por falta, eu não tinha opção, né? Eu aceitei, claro, eu estava sem trabalho, e comecei a me envolver com essa coisa da cultura e turismo naquela cidade, que é riquíssima, porque ela tem 89% de preservação ambiental, tem aldeia indígena, tem quilombo, e assim, eu enlouqueci ali, né? Foi uma coisa maravilhosa, um trabalho muito bacana que eu tive a oportunidade de fazer. Aí tive um convite, terminou o mandato do prefeito que eu trabalhei, fui convidado pelo Márcio França, que estava secretário de turismo no estado de São Paulo. Aí fui para lá, trabalhei na secretaria, fiquei por lá 7 anos e tal. Depois fui para a Casa Civil, quando o Márcio França foi governador do estado, trabalhei lá. E quando João Dória ganhou a eleição, acabou que todos ficamos fora. E aí eu recebi, em 2020, um convite do prefeito Mourão. E por acaso, muito por acaso, assim, ele estava fazendo um programa de rádio, transmitido pela internet, e eu
estava em casa assistindo, mandei bom dia. Aí o apresentador falou para ele, Maurício Petit está falando aqui, bom dia. Ele falou, Maurício trabalhou na Secretaria de Turismo e tal. E acabou o programa, eu liguei e falei, prefeito, obrigado pelo carinho, pela menção que o senhor falou em meu nome e tal. O que você está fazendo da vida? Não. Então, vai lá, passa no gabinete. E aí eu entrei, isso em maio de 20. Maio de 2020. E aí... E meia pandemia, né? né? Tava assim, eu entrei, por incrível que pareça, acho que nem 10 dias depois, ou 15 talvez, o presidente da República decretou que nenhum funcionário mais podia ser contratado pela administração municipal, estadual ou federal. Então, assim, congelou. E eu já tinha entrado, graças a Deus, e aí comecei a fazer um trabalho, embora muito mais de gabinete, de organização da secretaria, mas eu era subsecretário nessa época, subsecretário de turismo. E durante a eleição, o meu secretário saiu para fazer a campanha, né? E eu acabei que assumi a secretaria e ao final do pleito saímos vitoriosos e fui convidado a ser o secretário. E agora a recondução, que me honra muito, que o Mourão me presenteou, na verdade, mais uma vez, e que eu tento fazer isso da melhor forma, honrar, né, o convite e, assim, o carinho que eu tenho pela cidade e por tudo aquilo que eu realizo profissionalmente. Quais são os maiores desafios de cuidar da cultura e do turismo no município de Praia? Olha, assim, os desafios são imensos, porque é uma cidade que se transforma a cada ano. Você faz uma programação, seja ela qual for, e você tem que fazer ela numa progressão, porque ela cresce, né? Ela cresce mensalmente. Você programa algumas coisas e você tem que rever ao longo do tempo o seu calendário, como é que você vai construir determinadas coisas, a contemplar todas as pessoas que estão por ali. Então, assim, o que para nós é muito bacana, para a gestão pública, é um grande desafio, porque, assim, é um crescimento vertiginoso, felizmente, e a cidade cresce a olhos vistos, em todos os sentidos, mas fazer a gestão disso, se você não fizer o exercício da revisão o tempo todo daquilo que você programou, você acaba ficando obsoleto, o seu planejamento vai por água abaixo. Então você tem que estar fazendo revisão desse processo o tempo todo. Eu acho que isso é o maior desafio de uma cidade que cresce tanto, porque se você não faz isto, você acaba não contemplando todas as pessoas que merecem, né, serem contempladas ali pela administração. Maurício, uma das maiores atrações, além da lindíssima praia, extensão territorial da Praia Grande maravilhosa, é a Estação Verão Show, né? Sim. Um evento super tradicional, começa agora em dezembro e vai pelo verão todo por lá. E são várias atrações. E esse ano, o lançamento, né, mostrar para a imprensa, né, toda essa iniciativa foi em São Paulo. Por que foi São Paulo? Na verdade, assim, nós sempre fizemos o lançamento ali no Palácio das Artes, na sede da Secretaria, inclusive. Mas, assim, nós chegamos num patamar com o Estação Verão de consolidação no turismo de eventos, né? Então, veja, quando você pega o raio-x do último verão e vê que você contemplou 26 estados da federação estavam presentes ali, você vê isso através da tiqueteira de aquisição e 2 países da América do Sul. Então, você precisa levar isto para uma visão um pouco além daquilo que é o regional, não é? Nós nos orgulhamos muito, é claro, de estar ali, de fazer tudo aquilo em Praia Grande, mas assim, eu preciso dar uma visibilidade que vá além dos muros da nossa região. Então, assim, eu já recebo essas pessoas, mas eu preciso contar para mais pessoas o que acontece em Praia Grande, que, na verdade, é o maior festival de verão do país. Não existe nem o Festival de Verão da Bahia, que é respeitadíssimo e nacionalmente conhecido, é tão grandioso quanto o evento de verão que a gente faz em Praia Grande. Ela se sobrepõe a isso tudo, no sentido até que eu tenho, além do Estação Verão, que são os grandes shows, eu tenho 8 arenas
ao longo da orla, com atividades culturais, esportivas durante todo o dia, e chega uma hora que simultaneamente eu tenho show no Estação Verão e show em todas as estações da praia, e que simultaneamente todas muito cheias, né? Eu vou falando no rádio com os meninos que estão nas arenas e eu fico enlouquecido, porque todas estão muito cheias, eles me mandam as fotos, o registro de tudo que está acontecendo, eu estou no cartódromo, mas monitorando isso tudo. Então, assim, a gente precisava mostrar isto para as pessoas dentro de um contexto, eu diria até nacional, já que a capital paulista é referência nisso tudo. Então a gente optou por levar esse lançamento para lá. A empresa vencedora do chamamento público para operar o verão nos deu essa alternativa e eu abracei prontamente. Foi um grande lançamento, eu estive lá, acompanhei, foi maravilhoso, o show da Vanessa da Mata, né? No edifício Martinelli, né? São Paulo, de alto. São quantas estações na praia? Então, há alguns anos, já chegamos a fazer 10 estações e já cheguei a fazer 6. Depende do momento, não é, que a gente está e como a gente vai construir isso. A posição de cada uma delas, porque às vezes eu ponho interbairros, eu ponho entre um bairro e outro e atendo 2. Este ano eu vou atender 8 posições. Então, acaba que assim, elas são todas temáticas, isso é muito legal. Cada uma delas tem uma linguagem diferente, oferece atividades esportivas todas e música à noite, sempre evidenciando os artistas da cidade. Isso é uma das coisas que eu gosto de evidenciar. Nós já chegamos ao longo do verão em colocar 515 apresentações com artistas da cidade. 515? Então, isto, para a cultura da cidade, para os artistas da nossa cidade, é muitíssimo importante, porque eles são contratados, além de estarem contratados e remunerados para fazer a arte que eles amam fazer, o que é bacana disso tudo é que eles têm uma divulgação, eu diria, quase que nacional, porque eles vão cantar na praia e tem gente de todo canto do Brasil, né, por ali, e são pessoas que não querem ir para o show lá no cartódromo. Pessoas que querem atravessar a rua e assistir um show ali entre 8 e 11 da noite, com a família, sem grande compromisso, né, de bermuda, tranquilo, de chinelo, tá ali, confortável num clima de praia. Então, assim, as arenas, elas cumprem um papel importantíssimo, e todas as atividades dentro das arenas são gratuitas, e isto faz com que o munícipe, não é, curta muito aquilo, e quem nos visita também. Mas assim, o total, né, no pacote, Estação Verão, tanto o show quanto praia, é o evento mais importante que a gente tem no calendário. Temos muitos outros eventos, mas ele é o que acabou consagrando essa coisa do turismo de eventos na nossa cidade. Maravilha. Pessoal, vocês estão vendo aí que tem bastante atração, e que a gente só está nas arenas da praia. Que depois do intervalo a gente vai falar dos shows, é o line-up, né, que a gente fala, né? O line-up de cantores que estarão no próximo Estação Verão Show na Praia Grande. Então fica por aí, o Bate-Papo com Dantas, Maurício Petis, volta já já. Bate-Papo com Dantas, oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta, Bate-Papo com Dantas, hoje aqui na Kizara Móveis, no bairro do Boqueirão, em Santos. Estou conversando com Maurício Petis, secretário de Cultura e Turismo da cidade de Praia Grande. Estamos falando das atrações na Praia Grande ao longo de 2025 e também 26, Estação Verão Show, atração agora lá no Cartódromo, como a gente prometeu lá na passagem de bloco. Teremos diversos shows, tem Roberto Carlos, Caetano Veloso, Marisa Monte, tem muita coisa, hein? Olha, assim, eu me sinto muito feliz, assim, em poder estar à frente da secretaria no momento que a gente traz uma grade desta ordem, porque trazer um dos nomes mais importantes da música popular brasileira, né, que é Caetano para MPB, Roberto nessa coisa do romântico, essa coisa toda, acho que são dois ícones, né, não tem nem o que falar.
e um pouco mais adiante, Marisa Monte, Ivete Sangalo, quer dizer, são coisas que para a gente é muito importante. Eu acho que a vinda do Caetano é quase que uma chancela para o evento, né? Trazer um nome como ele. Roberto já esteve em Praia Grande e estará novamente, mas Caetano nunca veio, Marisa Monte nunca veio, Ivete veio há, sei lá, acho que quase 15 ou 20 anos atrás e retorna agora. Então, assim, é uma consagração para nós ali da realização disso tudo. Então, quando você consegue ter uma grade dessa ordem, nos enche de orgulho, de verdade. Mas, Roberto, assim, e o Roberto que abre, né? Abre. Dia 20, E assim, 20 de dezembro? dia 20 de dezembro. E assim, o muito doido é que assim, as pessoas, elas começam a enlouquecer, né? Elas começam a te ligar e eu não estou conseguindo comprar. Como que faz? Eu não consigo acessar, eu não consegui, porque as vendas são todas pelo meio eletrônico e aí algumas pessoas têm dificuldade exatamente porque é um público mais maduro. Então eu tiro por conta minha mãe não iria conseguir comprar um ingresso online, eu teria que fazê-lo, né? Mas assim, as pessoas ficam ensandecidas com isso, e isso gera em toda a cidade, e na verdade gera no Brasil, uma busca, porque, por exemplo, eu já me desloquei aqui do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro para assistir um show de um determinado artista que eu queria ver, e aqui eu não consegui um bom lugar em São Paulo. Não é que ele não veio, ele veio, mas não tinha uma boa posição. Aí eu fui ao Rio de Janeiro para assistir o show. Então, isso existe, as pessoas se deslocam, e eu quero acreditar que muitas pessoas que nunca sequer vieram a Praia Grande virão para assistir um show de Caetano, muitas pessoas trarão a mãe para assistir um Roberto Carlos, outros virão de vários lugares do país para assistir Marisa Monte. Então, assim, o fato de você trazer nomes que não são habituês da localidade te gera esta frequência. E assim, nós somos já o quarto destino mais visitado do país, segundo o Ministério do Turismo. E assim, é o quarto destino, mas eu só estou atrás de capitais de estado. Então é São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Praia Grande. Isso é muita coisa. Quando a gente fala isso, a estrutura de uma capital de estado é outra, em todos os sentidos, né? E você vem para um município que é uma estância balneária, né? Então, assim, a gente tem que ter uma infraestrutura, a gente tem que se preparar para esse acolhimento. Isto é fundamental. E aí, assim, nós temos junto, na equipe de formatação disso tudo, o secretário Lucas, que trouxe essa coisa do tema, da brasilidade, né? E a gente nunca pensou num tema tão bacana, porque parece que vem de encontro até a trazer determinados nomes da música popular brasileira, né? Acho que Caetano chancela essa coisa da brasilidade, Marisa Monte, Ivete Sangalo, o próprio Roberto, é claro que é um ícone que atravessa gerações e tudo. Então, assim, quando se pensou nesta coisa da brasilidade, fomos muito por conta exatamente desse acolhimento que o Brasil sempre teve com todos os imigrantes e que o Estado de São Paulo sempre teve com os migrantes de todo o país. Então, a ideia de falar de brasilidade ao longo do ano, não é só o verão. Certo. O meu calendário inteiro, até novembro até outubro de 26, está cravado em cima desse tema brasilidades. E eu acho que isso aí vai dar uma nova cara, um novo jeito de fazer alguns eventos que a gente já realizava e alguns eventos que a gente está transformando para levar para o cartódromo. Então, assim, a tendência é que isso ganhe uma proporção outra e bem aumentada, eu diria. E a ideia é que a gente tenha, nesse grande fluxo, que é o verão, a oportunidade de divulgar toda a minha grade de eventos até o final do ano. Então, eu estou muito, assim, com expectativas incríveis em relação a isso tudo. Acho que nós teremos
assim, recorde em todos os sentidos. Tem estimativa de quantas pessoas devam visitar a Praia Grande agora, em janeiro, fevereiro, dezembro? É muita coisa. Eu penso que a gente tem uma coisa que a gente brinca muito, né? Você dorme com 400 mil habitantes e acorda com 2.400, né? Uma coisa fora do normal. Parece que você vai deitar e a cidade está assim, dentro do seu ritmo normal, e de repente você acorda e virou outra cidade, porque tal é o volume de pessoas. Mas assim, o bacana disso, e o que nos agrada muito, é receber e acolher todos esses visitantes ao longo de todo o ano, é o fato de que a gente tem que estruturar. A lição de casa é sempre muito pesada, né, para que essas pessoas venham, se sintam acolhidas e queiram voltar. Então, porque, assim, a primeira visita é sempre, você vai, mas, assim, o importante é você retornar. Né? Então, assim, você me convida para ir à sua casa. Se você não for um bom anfitrião, eu não voltarei. Se eu não for um convidado gentil e educado, você tampouco me convidará novamente. Então, é necessário haver essa junção, né, de coisas, e o fundamental, que é acolher as pessoas e mostrar a elas tudo aquilo que você tem para oferecer ao longo do tempo. E o nosso calendário, eu digo, sem sombra sem medo de errar, que é o maior calendário de eventos da região, assim, de eventos de porte. Eu faço eventos toda semana eu tenho eventos que acontecem, assim, desde sempre, mas eventos de porte que eu levo para o cartódromo e dou a ele uma roupagem de grande evento, eu tenho evento pelo menos 9 meses ao ano. Então é muita coisa. Eu vejo que são muitas responsabilidades, Opa. muitos desafios, e é claro que você pega um desafio, você sente tensão, mas eu vejo alegria em você, né? Eu vejo assim, entusiasmo, né? É que assim, veja, é tenso. Se eu disser para você que é tudo muito tranquilo, eu tinha um amigo que dizia que eventos, né, trazem eventualidades, e elas acontecem, não é? Mas você tem que ter, assim, tranquilidade, tem que ter uma equipe, não é? Que fique ali atenta a tudo que está acontecendo, a fim de te dar e ofertar suporte para você definir as coisas, que muitas vezes você precisa tomar uma decisão com a coisa andando, trocar o pneu do carro com o carro andando, e você precisa trocar. Então, assim, você tem que ter equipe. E eu, graças a Deus, tenho uma equipe muito bacana, que caminha comigo em todos os eventos que eu faço, e isso me dá essa tranquilidade. Mas, assim, a tensão existe porque você imagina ali, tem noites que eu tenho 22 mil pessoas concentradas num espaço. E, assim, eu sou responsável civil e criminalmente por aquela área. Então, eu não me sinto confortável, por exemplo, acabou o show, né? Falar, eu vou embora. Não, eu não vou embora. Enquanto não evacuar o cartódromo, eu não vou embora. Porque, assim, acontece qualquer desconforto ali. Quem é o responsável? Ele já foi. Não foi. Tá aqui. Então, assim, eu não... É o que eu te digo, é uma alegria, mas carregada de uma responsabilidade imensa, e é muito grande, de fato. Mas eu tenho suporte, eu tenho um prefeito que me dá condições para isso tudo, felizmente. Ele nos assiste em tudo e está conosco nisso tudo. Isso te dá uma certa segurança, né, para fazer. Então, eu tenho que dizer às pessoas que nos assistem hoje, que têm a intenção, ou a curiosidade, ou o desejo de conhecer Praia Grande, ou de estarem conosco ao longo desse próximo verão, venham, que Praia Grande é uma coisa fora do senso, assim, no acolhimento. E a gente tem agora uma fala que é muito pertinente. Eu tenho lá várias representações, né, de países, de estados, e um dia estávamos lá conjecturando, mas cidade tal tem prato típico, e a outra tem isso, e a outra tem, mas a gente não tem prato típico.
E aí um funcionário meu disse assim, não, a gente não tem, porque o Brasil inteiro cabe aqui. Legal. E é verdade, o Brasil cabe em Praia Grande, como deve caber em alguns outros lugares do país, mas assim, em Praia Grande ele Cidade cabe, abraça. certamente. Sem dúvida. A gente está falando muito de Estação Verão Show, mas as atrações seguem ao longo do ano, principalmente 2026 lá na cidade. Maurício, vamos falar de um outro evento muito legal, que é o Vila Julina, né? Sim, sim. Aí é um evento muito mais voltado para a região, assim, eu recebo famílias, né, da nossa região e é um evento que as pessoas, eu faço ele sempre sexta, sábado e domingo, e todos os 3 dias ele fica muito cheio, né? O verão é sempre sexta e sábado, eventualmente um domingo ou outro, por conta de alguma comemoração especial. Mas a Vila Junina, ela tem uma característica de família que as pessoas vão, assim, a família inteira, e passam lá horas, né, curtindo a música, curtindo toda aquela alimentação diferenciada que é nesse período, que são as comidas típicas dessa época e que são deliciosas, e as pessoas amam o Vila Junina. Então, assim, este ano ele será retomado com uma nova roupagem, ele vem de cara nova, vale muito a pena. Maurício, e além da festa, né, junina, temos atrações também ao longo do restante do ano. Conta um pouquinho, pessoal de casa. Então, a gente tem um evento que, na verdade, Praia Grande foi pioneira na instalação desse tipo de evento, não só na região, no país inteiro, e que é o Praia Games. Na verdade, ele traz essa coisa muito, muito, muito tecnológica, né, para garotada. E isso tudo a gente partiu de um ponto que lá atrás o prefeito Mourão, acho que 2 gestões atrás, ou três, ele queria criar um ambiente porque ele entendia assim que o jovem vinha com a família e ficava em casa jogando. A família ia à praia e ficava dentro do apartamento. Ficava no apartamento jogando lá e tal. E o prefeito pensou em fazer e fez uma arena voltada para essa coisa do game, né? E foi um fenômeno, assim, foi uma coisa que a gente conseguiu esse intento, não é, de trazer a garotada para a areia, para a faixa de areia, para jogar. Isso tudo acontecia dentro de containers e tal, mas enfim, a gente conseguiu isto. E isso nos despertou exatamente um olhar diferenciado para isso, que a gente tinha que ofertar um evento de outra grandeza para acolher essas pessoas, não é? E nós fizemos a última edição do Praia Games, que foi quando nós levamos ele para o cartódromo, foi um esplendor de pessoas, foram 4 dias, assim, muito cheio, e ao contrário do que eu imaginava, assim, também é um evento voltado para a família. Você vê muito o pai que era apaixonado por, assim, os joguinhos, aquela coisa, levando o filho, e aí a gente normalmente faz essa coisa da geração. Então, vou pegar lá o joguinho de 20 anos atrás, e o pai vai lá e fica mostrando e contando para o filho como é que era aquilo, como é que funciona. A criança olha para aquilo como se fosse um ET, né? Muita coisa, porque hoje é tudo tão diferente, tão mais avançado, mas é um momento muito bacana e que a gente vê que é um ambiente muito familiar, ao contrário do que eu imaginava. Eu achei que era somente a garotada, e não. Não é. A família toda. Mas para a gente encerrar, faço convite pessoal, então, quem não conhece Praia Grande, você que conhece outras cidades aqui da Baixada, você que é de outras regiões do país, do mundo, que acompanha o YouTube da TV Cultura Litoral, faço convite pessoal conhecer Praia Grande. Olha, eu digo a você que nos assiste que Praia Grande, há 30 anos, ela vem sofrendo transformações, né? Ela era uma cidade e hoje é absolutamente distinta daquilo que você que visitou algum dia Praia Grande e tal. Hoje é uma cidade absolutamente moderna, com uma infraestrutura incrível. Eu diria que em alguns pouquíssimos anos será a maior cidade da região e tem muito a crescer, né? Nós somos uma cidade que acolhe e que adora receber as pessoas que nos visitam. Então, se você tiver a oportunidade, eu acho que o verão é um grande
cartão de visitas, um test drive incrível para você fazer em Praia Grande. Venha nos visitar, que nós temos atividades culturais, musicais, esportivas, a partir de 20 de dezembro até 31 de janeiro. Então, é um período extenso, algum dia você consegue nos visitar. Tenho certeza que se você vier, você volta. Praia Grande, o Brasil cabe aqui. Maravilha, Maurício, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Pessoal, e desta forma a gente encerra o bate-papo com Dantas desta segunda-feira. A gente volta na semana que vem a partir das 7 da noite aqui na TV Cultura. Grande abraço, até mais. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos.